Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro. E o tema que estudaremos na nossa lição será Em Espírito e em Verdade. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco. Todos os dias nós preparamos um vídeo especial com um conteúdo que busca ajudá-lo no contexto da adoração a Deus, conhecimento da palavra para a adoração. É bem verdade que isso dá bastante trabalho, mas é com muito amor, com muito carinho que a gente faz isso, pensando em você, pensando em poder te ajudar. Num tempo como esse, em que a gente corre tanto, tem tantos afazeres, esses vídeos foram preparados e pensados para que você possa assisti-los enquanto estiver dentro da condução, enquanto estiver indo para o trabalho, quando estiver voltando do trabalho, quando estiver em casa, na cozinha, no seu quarto, para que você tenha mobilidade e ao mesmo tempo não deixe de se alimentar da palavra de Deus. É claro que ele dá bastante trabalho, mas é com muito amor que a gente faz, para poder te ajudar. Eu queria apenas te agradecer, porque nós temos crescido bastante o número de pessoas que têm se inscrito no canal. A gente tem percebido que a gente tem chegado bem longe com o estudo da lição da Escola Sabatina. Mas acreditamos que ainda podemos chegar mais longe, então nos ajude em relação a isso. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham a possibilidade de poder se beneficiar daquilo que tem sido o trabalho que a gente tem desempenhado aqui no nosso canal, e ao mesmo tempo ative o sininho para que você receba a notificação todos os dias quando a gente colocar vídeo novo aqui no canal. No Novo Testamento, nós descobrimos que o Senhor Deus ele ministrou de maneira muito intensa a todos os tipos de pessoas no seu tempo. Ele ministrou a pessoas que tinham uma vida estável, que tinham uma condição econômica boa. Ele ministrou também a líderes religiosos. Ele ministrou a pessoas que viviam em pecado aberto e franco. Ele ministrou a pessoas que tinham uma vida razoavelmente boa, mas não eram necessariamente religiosas. Ministrou a pessoas que não tinham o mínimo conhecimento a respeito da sua palavra, mas ele gastou muito tempo trabalhando com aqueles que tinham mais dificuldade, aqueles que tinham a vida arruinada pelo pecado. Em determinado momento, no Evangelho de João, nós descobrimos que Jesus ele estava saindo da Judéia e se dirigindo para a Galileia, e quando você olha para o mapa, você descobre que a Judéia estava no extremo sul e que a Galileia estava no extremo norte. Entre a Judéia e a Galileia havia a região da Samaria. Os samaritanos eram uma mistura de povos. Quando, ali por volta do ano 622 a.C., os assírios invadiram o país de Israel e levaram cativos os israelitas e os espalharam por diversas nações que já haviam sido conquistadas por eles, e ao mesmo tempo trouxeram de outras nações outros povos e os estabeleceram ali, houve uma mistura de gente. E não era apenas esse o problema. O grande problema que acabou acontecendo naquela região é que a adoração acabou se tornando uma adoração mista. Haviam pessoas que adoravam a Deus e adoravam as outras divindades das outras nações de onde eles haviam sido trazidos. Então, com o passar dos anos, começou a haver uma separação entre os judeus e, ao mesmo tempo, os samaritanos. E Jesus vai fazer algo que é revolucionário. Quando você pensa nessa geografia que eu te mostrei, ao sul está a Judéia, ao norte está a Galileia, no meio está a Samaria. Para que Jesus saísse da Judéia e fosse até a Galileia, ele tinha que passar pela Samaria, certo? Errado. Porque os judeus tinham um caminho que contornava a Samaria para que eles não tivessem que passar pelo país ou pela região dos samaritanos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus resolveu passar pela Samaria. E eu gosto da maneira como João escreve, que João diz assim: e era necessário passar pela Samaria. Parece que João está sendo irônico quando ele vai escrever exatamente isso, porque a maior parte dos judeus não passavam pela Samaria, eles contornavam. Quem sabe os próprios discípulos devem ter questionado quando Jesus resolveu passar pela Samaria. Ele vai até a região de Sicar, onde Jacó havia cavado um poço muitos séculos antes, e uma mulher por volta do meio-dia estava tirando água do poço. E Jesus olha para a mulher e pede: dá-me de beber.
E a mulher olha para ele e diz: como sendo você judeu pede a mim, sendo mulher e samaritana, que lhe dê água? Isso não é alguma coisa que costuma acontecer. E Jesus olha para ela e diz: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria uma água que ela se tornaria uma fonte de água viva em você e você nunca mais teria sede. E ela diz: então me dá dessa água, para que eu não precise mais vir buscar aqui no poço. E Jesus olha para ela e diz: tá bom, eu te dou, mas faz o seguinte, antes vai buscar teu marido, que daí eu falo com vocês dois. E ela diz: então, marido, né? Eu não tenho não tenho marido, não sou casada. E Jesus diz: você falou bem, porque você já teve 5 maridos e esse que você tem agora não é teu. E Jesus contou a vida da mulher ali em uma frase. E ela, com os olhos arregalados, diz: você é um profeta de Deus. E ela agora começa a entreter uma conversação com o Senhor Jesus, e ela vai enveredar por um caminho realmente bem interessante. Ela diz: quando o Messias chegar, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus olha para ela e diz com todas as letras: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E ela diz: então, por favor, me diz uma coisa. E ela vai entrar num assunto interessantíssimo. Ela vai dizer: os judeus dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém, mas nós, samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Gerizim. Aonde nós devemos adorar? E Jesus olha para ela e diz assim: bom, pensando em geografia, a adoração vem dos judeus. Então, é lá em Jerusalém onde está o templo, mas está chegando a hora. Aliás, já chegou. E que todos os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele vai falar sobre esses dois aspectos muito interessantes. A adoração. Parece que o tema não tem nada a ver com a vida daquela mulher. Mas a primeira coisa que ela sente no coração quando entende que Jesus é o Messias é: ok, eu quero adorar. Aonde eu adoro? Em que lugar eu adoro? Como eu faço para poder adorar? Você percebe que essa mulher estava com a vida completamente arruinada e, humanamente falando, a gente poderia dizer para ela: mulher, eu acho que você tem umas coisas mais importantes para poder pensar do que em adoração agora. Resolver essa vida toda quebrada tua, você está vivendo um relacionamento que não é lícito, você já foi casada 5 vezes agora e os seus relacionamentos não perduram, você é mal falada na tua comunidade, tem tanta coisa na tua vida pessoal para resolver. Por que tua preocupação com a adoração? Porque a adoração está na gênese do ser humano. Está dentro do ser humano. Quando o ser humano entende que o Senhor Deus se preocupa com ele, quando o Senhor Deus gasta tempo, o Senhor Deus está interessado no que diz respeito à história do ser humano, a reação natural do ser humano é: como é que eu faço para poder adorar? Na resposta de Jesus, quando Jesus vai dizer para a mulher: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, nós vamos compreender que para podermos adorar a Deus de forma completa e ao mesmo tempo do jeito que ele pediu para que a gente o adore, nós precisamos fazer isso em espírito. Quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano com 3 capacidades: capacidade física, capacidade intelectual e ao mesmo tempo capacidade espiritual. No aspecto espiritual, Deus nos deu a capacidade de podermos nos relacionar com Deus em espírito. Nós não entendemos tudo que diz respeito a isso, mas sabemos que nós, aqui dentro da nossa mente, nós temos a possibilidade de poder adorar a Deus, de poder buscar a Deus de coração. Deus nos conhece perfeitamente, sabe exatamente quem nós somos. Portanto, não vale a pena nós tentarmos esconder quem nós somos de Deus. Uma adoração em espírito é aquela adoração de um indivíduo que compreende quem ele é, compreende quais são as suas debilidades e ao mesmo tempo entende o amor de Deus e reage a isso em espírito. É claro que o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, é aquele que nos apoia no processo da adoração. É ele que age, que interage com o nosso próprio Espírito, fazendo com que nós tenhamos a convicção de que somos filhos de Deus e que tenhamos a possibilidade de reagir através de um processo de adoração. Mas ele também vai dizer que nós devemos adorar a Deus em verdade. E verdade, na perspectiva bíblica, ela é a palavra de Deus. Verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela possui 2 dimensões. A palavra escrita e a palavra encarnada. A palavra escrita é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Se queremos adorar, nós devemos ir para a Bíblia.
E através da Bíblia, do conhecimento bíblico, nós vamos reagir diante de Deus em adoração, compreendendo como ele deve ser adorado. A verdade encarnada, que é Cristo Jesus, é aquele que intercede por nós junto ao Pai. É o nosso mediador. Quando compreendemos isso, nós temos acesso ao trono da graça. Nós vamos de forma confiante, como diz o autor da carta aos Hebreus, diante do Pai e dizemos: Senhor, em nome do teu Filho Jesus que a gente está aqui, entendendo que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. A adoração, portanto, ela deve ser em espírito e em verdade. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a podermos adorá-lo dessa maneira. Muito obrigado, Senhor, porque hoje vemos a possibilidade de poder entender que a adoração, a verdadeira adoração, ela se baseia numa adoração em espírito e em verdade. Ajuda-nos a podermos viver esse tipo de adoração, hoje, aqui e agora. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?